Pessoal, que todo mundo esteja feliz e felizes com Deus e quem acredita em alguma coisa para se viver e para viver, não para se sacrificar, ok? Então, entre processos, bibliotecas, documentos, artigos, como eu estava falando, nessas reflexões das revistas Motus, eu vou colocar uns campos de conotações entre edições. Que edições? São ligados que são edifícios, que vai havendo que gradativamente escadas, com revistas, periódicos que possam relacionar, ok? Então, quando eu falo sobre o campo sincrético, vai trazer um sincronismo, que vai haver o que? Perplexidades em temas, relações. O primeiro vídeo que eu comecei já nos canais, que fala o Google e as suas relações entre perspectivas filiais ao notebook e aos campos computadorizados, ok? Por exemplo, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Gmail. O Gmail ele está registrado mais ali no outro computador. Tem um notebook, tem um computador aqui, central também, que traz um ventilômetro e alguns anexos documentais. E tem o que? A questão da televisão também, que é um meio de adjunto, um editorial, que coloca edições amplas. Aí você coloca a editora, como eu estava falando, brasilense. As brasilenses nos traz fontes importantes. Já falei sobre alguns autores. Nos traz como a RBCE, a Revista Brasileira Ciência do Esporte, porque eu coloquei como Revistas Brasileiras Ciência do Esporte. Um olhar ambíguo, e revistas é o quê? Editoriais, edições, que são coletas de documentos, revistas. Você pode olhar o quê? Segundo Bueno, dicionário Bueno, 2010. Ok? Nos traz pontos importantes nessa questão. Então, quando eu estava falando sobre o ponto entre a Cruz Vermelha de 1987 e a Cruz Vermelha de 2024, que a Cruz Vermelha de 2024, 2027, 2028 que vai ser, não sabemos, mas a passada tinha mais o quê? Mais preocupação conosco em questões de preocupações. Quando falamos de preocupação, falamos de um campo muito importante, a tenacidade e o campo diplomático. Você pode ver que o próprio Barbosa, ele citou a Revista Brasileira Ciência do Esporte. Mas o campo revistório nos traz pontos importantes entre nossas palavras. Então, quando eu falo sobre tendência filosófica, tendência pedagógica, nos traz uma coletiva de autores que relacionam o corpo e os seus documentários. Aonde há um documento, há um relatório. Aonde há um relatório, há um próprio documento que possa reativar parâmetros importantes em nossa vida. Aonde há um documento, há um ser histórico. Aonde há um documento, há um ser crítico. E esse ser crítico passa a nadar, é um passaporte para nós fazermos documentos relacionados à nossa vida diária. Ou seja, a vida diária é o quê? São documentos e edições, primeiro período, segundo período, primeiro ano, segundo ano. Passamos da infância para a vida adulta, passamos da infância para a vida idosa. Essas são edições. Por isso, por exemplo, o saco aqui do lado nos traz o quê? Elementos que nos traz fatalidades internas ou externas. Ou seja, meios internos ou externos são fatalidades. O ser humano possa ver o outro como uma ressonância X, tribo X ou XY. Tem um microscópio, hoje tem tecnologias, mas temos que ver o que? Edições que são coletadas e dados relacionados à pesquisa. Então, o campo editórios, são escritos também até em Bíblias, você vê, editórios, com todo respeito à Bíblia e às leis. Lógico que não sou uma estrada, extras na vida, mas são estradas, caminhadas, registradas, documentadas.
ok? Então, quando falamos sobre processo histórico, falamos de processos científicos, que relacionam histórias, que vão relacionar a nossa vida e os pontos de vista que relatam telas digitais, panoramas, né, e fontes importantes. Quais são elas? Qual o tipo de que eu posso ser, ou seja, veiculado e anexado em paradoxo? O Durkheim, Durkheim, tem vários tipos de pessoas que usam um tipo de hermenêutica e as suas palavras. Alguns falam que é uma teoria homogênica, eu falo que é uma teoria homogênica heterogênica, porque é homogênea, porque o orientador que vai te orientar, ele não vai querer que você coloque a linguajar ligada à própria Bíblia. Eu também não gosto, praticamente não. Mas a palavra de Deus diz assim: tu vai comer o que tu bebes. Então, ali o edito diz o quê? Tu bebes. O que tu bebes? O que tu come. O que tu come, o que tu és. O que tu és, o que tu és. O que tu és? Tu és o que tu és. E o que tu és, ou seja, vai ser o que a pessoa quer? Não. Você vai ter autonomia, lembra? Motricidade humana. Educação física é ciência. É ciência. É ciência da motricidade humana? Educação física é ciência da motricidade humana? Depende de cada um escolher. Ok? São meios adjuntos e adfundos. Há um campo parágrafo, há um plano prazoático, há um prazoático, há um prazo para vivermos, há um prazo para comermos, há um prazo para termos um tempo. O prazo é caro, o prazo possa trazer o quê? Fatalidades. Hoje, entre questões, entre artesãos que ligam, seja, histórias entre os campos multiculturais, multifactuais, os tais contextos importantes, ok? Hoje, entre o sistema político ou o sistema histórico, o sistema político, eu vou mais aprofundar, o campo sistêmico histórico, que eu falei, entre paneleiras, entre molhadores, entre molhadoras. Molhar é o quê? É cultivar o quê? Uma raiz histórica. Um molhado, por exemplo. Se eu estou querendo fazer uma história, se eu estou fazendo edições, um laboratório, como diz o próprio Lucchesi, ou o próprio Saviani, um laboratório educacional, vamos molhar esta raiz que possa estar, ou seja, seca, que é a própria educação. E a própria educação, aonde está seca, nós podemos colocar o quê? Hidratar ela. Não aprofundar ela mais ou adifundiar ela. Adifundiar o quê? Colocar mais o quê? Mais brasas, mais fogo, que possa complementar e editórios que possam ser notórios nos campos respectivos da palavra, ou seja, respeito. O que é respectivo é respeito. O que é respectivo é algo peculiar, é algo notório, nos traz fatos importantes. Eu fico vendo aqueles filmes, DVDs, clipes, né? Que traz motivações que relacionam a apologia ligado à violência ou controle motor. O controle motor é algo que nós podemos molhar cada dia, que é a nossa própria planta. Vamos lá. Vejam bem. Eu estou aqui. Essa planta aqui tem uma base. Queixo bem certo aqui. E essa base tem que ter o quê? Eu tenho que jogar água. Jogar. E aonde eu vou jogar água, eu vou coletar o quê? Vai fluir algo importante na sua raiz. Vai ter um ciclo de vida. O que nós escolhemos hoje entre os campos molhados da nossa vida? O que é molhar? É o tipo de que Bauman relata? O que é molhar? É um alongamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois o troco para o outro lado. E sucessivamente, os campos sucessórios. A motricidade de Thorons é molhar uma raiz que está seca para fazermos campos epistêmicos relacionados à hipertrofia. A hipertrofia nós temos que molhar o quê? A célula, que é a homosmose. Como é que eu vou crescer se não beber água e não ter um campo anabólico e catabólico?